Louvado seja o nosso Deus pela sua bondade e misericórdia, pelo seu grande amor para conosco, ó queridos amigos e irmãos na fé de Jesus. Amigos, queremos agradecer a Deus por toda a sua misericórdia para conosco. Ele nos guardou durante a noite e estamos aqui com fôlego da vida porque Ele cuidou de cada detalhe da nossa vida durante a noite que passamos. E também início de uma nova semana, né? Com os seus desafios, mas confiantes em Cristo, nós conseguiremos ultrapassar e vencer esses desafios. Estamos aqui para mais uma meditação, 2 de outubro. Agradecemos a Deus que nos dá essa bênção de cada dia estar aqui reunidos. Você, ali onde está, no país onde está, na localidade onde está, em sua casa, no trabalho, talvez, em qualquer parte onde estiveres a ouvir esta meditação, louve ao Senhor. Quero convidar-te a orarmos para meditarmos, que o tempo urge. Santo Deus, amado Pai, Senhor Todo-Poderoso, glória te damos e te exaltamos por toda a tua bondade e misericórdia, embora os nossos lábios são impuros e indignos, mas pela fé em Cristo Jesus cremos que o Pai nos aceita e nos recebe como filhos teus e aceita a nossa adoração. Obrigado pelo teu cuidado durante a noite. E aqui estamos para mais uma vez ouvir a tua voz falar através desta meditação. Fique conosco e que teu Espírito nos dê entendimento, Senhor, e nos abençoe com a presença dos teus santos anjos magníficos em poder. Suplicamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amigos, ontem estudamos preposição 7 do significado de 1888 para hoje, e hoje nós estudamos preposição 8. Em que consiste a preposição 8 do significado da mensagem de 1888 para nós na atualidade? Isto é, o Adventismo precisa de resgatar a centralidade da terceira mensagem angélica na sua identidade e pregar vigorosamente uma mensagem equilibrada de lei e o Evangelho. Este é o centro da mensagem do terceiro anjo, a lei e o Evangelho. O Evangelho que é Cristo, graça salvadora, e a obediência da lei de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E isto deve ser trazido bem patente, bem vigorosamente, sendo pregado no contexto escatológico que aponta para o futuro. E esse futuro, muito breve, que está diante de nós, onde traremos em conflito com a besta, a sua imagem, e com o povo de Deus, e com o próprio Deus, a sua lei, seus princípios. O que impulsiona os missionários adventistas a ir aos recantos mais longínquos da terra é a convicção de que os adventistas se compõem de um povo especial, escolhidos e escatológicos, com a tarefa divinamente comissionada de pregar a mensagem dos três anjos do Apocalipse 14, 6 a 12, a toda nação, tribo, língua e povo, como diz Apocalipse 10, 11 também. Então, esta missão leva-nos a entender que Deus tem um povo especial na terra com este propósito, porque dentre todas as outras denominações religiosas, a Igreja Adventista é a única igreja que compreende de forma escatológica e literal esta mensagem do Apocalipse 14, 6 a 12. E Apocalipse 12 foi crucial para esta compreensão, porque nesta grande luta final entre a besta, falso profeta, e a imagem da besta que será levantada contra o povo de Deus, encontramos um povo que permanece fiel aos mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Quando compreendido isto, então, o único povo cristão no mundo que tem essas características é o povo adventista. Eu não estou aqui a definir o povo adventista como o único que salva, como muitos têm interpretado e dizendo que nós nos orgulhamos ou nos sentimos como se fossem os únicos que vão ser salvos. Não. Uma coisa é um povo com uma mensagem especial da parte de Deus para toda a tribo, nação, povos e língua, e outra coisa é quem será salvo. E a palavra de Deus nos diz, claro, Jesus disse, quem crê e for batizado, esse será salvo. Independentemente da religião, da crença ou não. É preciso crer nos méritos de Jesus Cristo.
E ao compreender isto, aceitar Cristo como seu Salvador, começa o seu processo da salvação. E agora, só que Cristo vai mais além. Ele diz: se me amas, guardas os meus mandamentos. Desde o seu começo, do começo da Igreja Adventista, a denominação tem ensinado que o povo de Deus dos últimos dias precisava de esperar pacientemente a vinda do Senhor. Apesar do desapontamento na década de 1840 que ocorreu e das suas frustradas esperanças nas décadas seguintes, desde o início, os adventistas do sétimo dia também têm pregado que o povo de Deus dos últimos dias guardaria todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, enquanto esperaria por Deus, porque a lei do Senhor permanece e vigora para todo sempre. E então o verdadeiro povo de Deus vai obedecer os mandamentos, que inclui o sábado. É claro que é este mandamento que estará em causa, como diz Apocalipse 14, verso 9 a 12, em que haverá uma outra lei, uma contrafação, que procurará impor aos homens um dia que não é bíblico. E os primeiros adventistas compreendiam essa parte da mensagem do terceiro anjo. O que não foi tão bem compreendido na pregação adventista de Apocalipse 14 e 12 foi a questão da fé de Jesus. Essa parte do texto tornou-se no ponto central das reuniões da Conferência Geral de 1888, que nós já estudamos aqui, quando Ellen White, Jones e Wagner enfatizaram a compreensão da fé no grande sacrifício de Jesus no Calvário como o Salvador que perdoa pecados e como o elo que faltava na derradeira mensagem adventista do mundo. O povo adventista havia compreendido que realmente era um povo chamado para pregar o Evangelho, anunciando ao mundo que há uma lei que deve ser guardada, mas perderam o foco de que a obediência a esta lei depende de ter uma fé em Jesus, uma fé em Jesus. Em 1988, a serva do Senhor, mais esses dois pastores, Jones e Wagner, enfatizaram a compreensão que nós precisamos ter no grande sacrifício de Jesus, e que lá em Apocalipse 14, 12 menciona isso de uma forma bem clara. Não é? Portanto, isto não era uma verdade nova sobre a salvação ou a justificação pela fé que os mensageiros de 1888 descobriram, mas a mesma salvação pregada por Jesus, Paulo e os grandes reformadores. Os mensageiros de 1988 uniram a pregação da lei, que já a Igreja Adventista pregava, e do Evangelho à estrutura do contexto escatológico de Apocalipse 14. E Ellen White afirmou que Jones e Wagner tinham redescoberto a antiga verdade do Evangelho e a tinham colocada no lugar devido, na estrutura da mensagem do terceiro anjo. A mensagem já lá estava, mas o povo perdeu o foco e era preciso voltar a colocar a mensagem no seu lugar certo. Então, a função do Adventismo não se modificou desde 1888. Não. Os Adventistas continuam a ser um povo chamado para pregar a mensagem do alto clamor, que exalta a lei e o Evangelho numa relação equilibrada, à medida que o mundo avança rapidamente rumo à colheita final. Temos essa missão a cumprir. Temos esse propósito de Deus, de levar ao mundo este conhecimento, esta verdade, tal como ela é, para que todos possam tomar a sua decisão de que lado querem estar. Do lado daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, ou do lado da besta e dos seus falsos profetas, e sofrer a penalização do juízo de Deus. Mas, como sabemos, o Adventismo enfrenta a tentação de estacionar e esquecer essa comissão. Como nós vemos, muitos adventistas não querem pregar essa mensagem. Às vezes escapam, buscam outras coisas. E o cerne da mensagem da Igreja Adventista é a mensagem do Apocalipse 14. E isso faz com que tornam apenas numa denominação entre muitas. Então, se estamos vivendo esse espírito de estacionar, de esquecer da missão, podemos dizer que somos apenas uma denominação como as outras. Deus tem um propósito muito grande. Deus chamou esse povo com um propósito enorme, especial. E não podemos parar.
Não podemos desfocar a nossa mente para outras coisas. E hoje em dia nós temos visto que às vezes encontramos muitos focados em questões secundárias, e aquilo que é primário, que é a pregação do Evangelho a todo mundo, a todas as nações, tribos e línguas, para exortar o mundo, levar a última advertência de Deus a este mundo, tem ficado para trás. Assim sendo, meus amigos, como aqui diz-nos deixa-me passar para o outro lado, uma principal implicação da mensagem de 1888 é o chamado para o Adventismo permanecer fiel aos seus objetivos originais, enquanto prega a mensagem mundial dos mandamentos de Deus e da fé de Jesus até os confins da terra. Nós temos que buscar permanecer fiel neste propósito que Deus nos chamou. Não podemos desviar deste propósito. Então, meus amigos, oremos para que o Senhor nos encha do seu Espírito, para que possamos avançar, sem medo. Esta é a mensagem que vai sacudir o mundo. É a mensagem que vai encher o mundo da glória de Deus. É a mensagem que vai dividir o mundo em dois blocos. Os que adoram a Deus, têm a fé de Jesus e guardam os seus mandamentos, e os que adoram a besta e a sua imagem e guardam a lei da besta. De que lado você quer estar? Una-se ao povo de Deus. Una-se a essa igreja. Não tenha medo. E não una porque eu estou a te pedir, mas porque a palavra do Senhor está dizendo. Deus tem um povo nesta terra como missão. E este povo vai se erguer. E está erguendo-se já para anunciar a mensagem que sacudirá o mundo e levará todos a uma decisão. Ou de um lado, ou do outro. Ou do lado de Jesus, ou do lado do inimigo. Que nós possamos nos encorajar, desde já, a fazer a obra do Senhor. Vamos orar. Amado Deus, perdoa-nos, porque nós temos negligenciado esta missão. E dá-nos força, dá-nos coragem, ajuda-nos a levantar a nossa voz. Como adventista do sétimo dia, reconhecemos que somos um povo chamado do Senhor para anunciar esta mensagem poderosa. Não permita que possamos desfocar a nossa mente desse propósito. Ajuda-nos a olhar para os céus, buscar o poder do Teu Espírito e avançar. Como foi anunciado no passado, possamos também erguer a voz hoje, como Elias, como João Batista e como os outros profetas no passado ergueram a voz e denunciaram os pecados do Teu povo e anunciaram o caminho que o povo deve buscar, a lei e o testemunho. Pai amado, dá-nos um dia na Tua presença, enche-nos do poder da Tua graça e guia os nossos passos. Fique conosco, abençoa cada pessoa que ouve essas meditações cada manhã, os aflitos, necessitados, os que estão desesperançados, que estão com falta de fé, anima-os, Senhor, e fortalece na Tua força e no Teu poder. Obrigado por todas essas bênçãos e favores que rogamos pela fé, no nome do nosso Senhor Jesus e amado Salvador. Amém. Meu prezado amigo e irmão, um grande abraço para ti e para a sua família. Amanhã estaremos aqui de novo para ver a última preposição deste assunto da mensagem de 1888. E até lá, Deus te guarde. Coragem, avance enquanto a graça existe. Nisto Cremos Channel, o canal de esperança. Viva com esperança através de estudos bíblicos, estudos proféticos, meditações e reflexões neste canal.